Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Vamos lá, dando continuidade, como eu falei agora, controle legislativo, né? É aquele que é exercido aí, logicamente, pelo poder legislativo. E a grande novidade aqui é que foi dito que o controle judicial, ele é um controle de legalidade. Já o controle legislativo, ele pode analisar a legalidade e o mérito também. Então, o controle legislativo, ele pode ser de legalidade e de mérito. Só que muito cuidado com o detalhe. Esse controle de mérito não significa que o poder legislativo ele pode revogar um ato administrativo pelo poder executivo. Nananina, não. Revogação é só o próprio poder, como já foi dito. Só o próprio poder que editou o ato é que pode fazer essa revogação. Esse controle de mérito envolve outras situações, como, por exemplo, o presidente da República escolhe o ministro do STF, mas ele tem que passar por uma sabatina no Senado Federal. Então, o Senado controla no mérito ali. A escolha, o presidente escolhe quem ele quiser, mas aí o Senado depois vai passar para a sabatina, vai controlar, decidir se aquela pessoa vai ou não tomar posse como ministro do STF. Tranquilo? Então vamos analisar como é que funciona isso daí, esse controle legislativo, porque ele pode ser dividido de duas formas: um controle político e um controle financeiro. Tem essas duas possibilidades. O controle político, como o próprio nome já diz, ele está mais relacionado com atuações públicas, atuações políticas, né? Decisões, alguma coisa que o presidente da República, não só o presidente, mas as demais pessoas que estão envolvidas aí na função política vão realizar. Mas é principalmente o presidente da República. Esse controle político recai principalmente para ele. Então, é um controle da atuação política. Já o controle financeiro, que aqui entra a figura do TCU, Tribunal de Contas da União, que ele vai auxiliar o Poder Legislativo nesse controle, ele, como o próprio nome já diz, está relacionado com dinheiro, com economicidade, analisar as contas, né, os gastos, se está economizando, se não está, se gastou demais, se está tendo algum desvio. Então, o Legislativo também faz isso. O Legislativo faz o controle político e o controle financeiro. Exemplo aqui do controle político, que na sua prova também pode vir com o nome controle parlamentar direto. Mesma coisa. Controle político, controle parlamentar direto. Isso aqui eu já tinha até comentado, se eu não me engano, na primeira aula, né? Que eu falei a questão do controle prévio. Então tá aí, ó, artigo 49, inciso terceiro da Constituição. É competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, às vezes, na prova ele pergunta, isso aí é o quê? É um controle político, financeiro? Está envolvendo dinheiro isso daí? Não, isso aí está envolvendo a atuação, o presidente vai sair do país e o vice, né? Então, é um controle político, também chamado controle parlamentar direto. E é considerado um controle prévio, né, como eu falei, porque o presidente não saiu ainda. Então, para ele sair, eu vou me ausentar o presidente e o vice por mais de 15 dias. Antes deles saírem, é que ele já solicita autorização. Então, é um controle prévio. Diferente se eles viajassem e depois é que fosse pedir autorização, aí seria posterior, né? Mas nesse caso aí, é um controle prévio, como eu tinha falado. É competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa, intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma das medidas. E desse aqui só coloquei dois exemplos, né? Mas tem várias situações aí que envolve, é só você pensar nisso, essa a atuação política, né? Que pode ter o Congresso Nacional, pode ter o Senado Federal, Câmara dos Deputados exercendo isso daí. Quando a gente estudou o poder, eu gosto sempre de fazer essas ligações entre um assunto e outro, porque um vai puxando, né? Você percebe que o direito administrativo ele está todo interligado, né? É um ramo muito bom de ser estudado, e vocês que estão estudando aqui, fazendo esse curso mesmo bem da base, né? Pegando todos os fundamentos,
é interessante por conta disso. Porque quando a gente estudou o poder regulamentar, eu disse para vocês que se o presidente, por exemplo, ele extrapolasse os limites da delegação, que o ato poderia, o poder legislativo, né, poderia sustar aquele ato. Isso daí é um exemplo de controle parlamentar direto, de controle político. Então, na hora de editar um decreto, que o presidente da República ele extrapola esse decreto, extrapola os limites, né? Ele inova no ordenamento jurídico, por exemplo, pode ser controlado pelo Poder Legislativo. Isso é um controle parlamentar direto. Agora vamos falar da CPI, que também está dentro aí desse controle político. As comissões parlamentares de inquérito, que está aí no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. São criadas pela Câmara dos Deputados, o Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Muitas vezes as bancas gostam de trocar isso daqui, colocar 2/3, alguma coisa assim, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, quando ele fala, poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Só que isso daí gera muito problema, porque a gente tem que saber o que que a CPI, como já no Brasil já tivemos várias CPIs, né? Teve a CPI do mensalão, recentemente teve a CPI da Covid-19, né? Então, o Senado Federal visualizou, não, pode ser que tenha tido um desvio de verbas aqui. Ele vai investigar aquilo ali, passou aí várias análises aí na televisão, né, sobre tudo isso. Mas um ponto importante é saber o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer. Isso que é bem interessante. E para facilitar o estudo de vocês, eu fiz esse quadro aqui. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode determinar a quebra do sigilo bancário e de dados telefônicos, pode, mas ela não pode determinar a interceptação telefônica. Professor, o senhor disse ali dados telefônicos, depois interceptação telefônica, não é a mesma coisa, não? Não. Dados telefônicos é saber para quem você ligou. Antigamente, quem é muito novo aí não vai saber disso, né? Mas quem já tem uma certa idade como eu, lembra um telefone fixo. Eu ainda peguei também o telefone celular de linha, né? Como era chamado, que vinha realmente a conta igual o telefone fixo. Mas o telefone fixo, ele vinha uma contazinha e tinha lá o número que foi ligado, quantos minutos ficou falando. Com o celular, isso aí acabou. Não chega mais na sua conta, mas ainda existe. Fica registrado lá na operadora. O, Se a CPI quiser ter acesso a isso, ela pode. Agora, a interceptação telefônica é escutar. Aí a CPI não pode, não. Só quem pode é o juiz. Então, determinar a interceptação telefônica é só o juiz que pode fazer. Então, a diferença é essa. Os dados telefônicos é só ele analisar. Às vezes dá para descobrir muita coisa. Tipo, ó, 200 ligações para a mesma pessoa. Opa, esse número aqui é suspeito. Mas ninguém escutou o que foi falado ali. Já a interceptação telefônica é diferente. Você fica escutando o que, que um está falando, o que, que o outro está falando. Às vezes no jornal passa, né? A reprodução lá da fala dos dois e tudo. Então, a interceptação telefônica é só o juiz. O que, que a CPI pode? Ela pode realizar a prisão em flagrante. Cuidado. Se cair na prova assim, se a CPI pode realizar a prisão, tá errado. Ela só pode, tem que deixar claro que é a prisão em flagrante. Até botei aqui, ó. Ela não pode determinar ordem de prisão. Prisão preventiva, prisão temporária, a CPI não pode. O que ela pode é prisão em flagrante. Inclusive, na última CPI que foi feita aí, conhecida nacionalmente, da Covid-19, teve uma prisão em flagrante. O presidente da CPI prendeu uma pessoa lá em flagrante. O que a CPI pode? Convocar autoridades e testemunhas para prestar depoimentos, solicitar perícias, exames e vistorias e ir a qualquer ponto do território nacional para investigações e audiências públicas. Então, tudo isso dela pode fazer. O que ela não pode?
determinar a indisponibilidade dos bens, que é o bloqueio dos bens da pessoa, isso aqui é o juiz que vai fazer, expedir mandado de busca e apreensão domiciliar, e impedir que o cidadão deixe o território nacional e determinar a apreensão de passaporte. Isso daqui a CPI não pode fazer. E tem mais situações. Se fosse fazer uma lista aqui, dava mais de 100. O que pode, o que não pode. Mas eu coloquei aqui as 5 principais, no caso ficou 10, né, dividido aí, que são as mais cobradas em prova. Chegamos agora no controle legislativo financeiro. Muito cuidado com isso. Cuidado mesmo, porque aqui é cheio de pegadinhas e a primeira já chega logo de cara assim, dizendo o seguinte, que o controle legislativo ele é feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União, ou pelo Tribunal de Contas. Errado. O controle financeiro, aliás, o controle financeiro ele é exercido pelo Poder Legislativo, vamos falar de âmbito federal, pelo Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Então, cuidado com isso. É muitas questões mesmo que vocês forem resolver, vocês vão perceber, dizendo que o controle financeiro é feito pelo TCU. Não. Quem faz é o Congresso Nacional, com o auxílio do TCU. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Então, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. Professor, o que é economicidade? Às vezes a pessoa pode comprar uma resma de papel mais barato, mas não quis, comprou uma resma de papel caríssimo. Então, peraí, vamos controlar isso daí, né? Gaste menos, meu patrão. Aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercido pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Isso daí, como eu falei, com o auxílio, como está destacado aqui, ó, o controle financeiro é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Em âmbito federal, compete ao Congresso Nacional com auxílio do TCU. Ao passo que nos estados, né, lógico, Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas dos estados. Beleza. Vamos agora conhecer as competências do TCU, o que o TCU pode ou não fazer nesse auxílio aí ao Poder Legislativo, isso aqui cai demais em prova. Então, vamos lá. Primeiro, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, o TCU, ele vai apreciar, cuidado com isso, cuidado com essa palavra, já vou falar isso daí, as contas do Presidente da República e vai emitir um parecer prévio dentro de 60 dias do recebimento dessas contas. Então, cuidado com esse prazo, porque ele é muito cavalo em prova. Às vezes troca por 30, 90, então tem que ter atenção quanto a isso. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades de economias, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio, outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, olha aqui a pegadinha de prova. O TCU, ele não julga as contas do presidente. Ele apenas aprecia. Professor, o que é apreciar? É como se fosse analisar. É verificar se está tudo certinho. Oh, peraí, isso aqui está errado. Não, isso aqui está meio estranho, isso aqui. Então, é como se fosse isso. É como se você fizesse um trabalho, né? Professor, aprecia meu trabalho aqui. Eu falasse, tá bom, mas não, isso aqui melhora isso aqui. Essa parte aqui é bom você trocar. Já julgar, ele está julgando, ele está dizendo, isso aqui está errado mesmo. Então, cuidado com esse jogo de palavras, que são muitas questões. Então, se falar, o TCU julga as contas do... Não, ele não julga as contas do presidente da República, ele aprecia. Agora, dos demais administradores, aí sim. Então, de um presidente de uma autarquia, por exemplo, presidente de uma sociedade de economia mista, por exemplo, aí sim ele julga esses demais administradores. Aqui também tem um tópico bem interessante. Apreciar para fins de registro a legalidade do ato de admissão de pessoal, qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, exceto as nomeações para cargo de provimento em comissão. Aqui é meio estranho. Perguntar para vocês, onde é que geralmente tem mais fraudes? É no concurso público ou no cargo em comissão?
No cargo em comissão, né? Porque ele é de livre nomeação, livre exoneração. Concurso público tem fraude? Tem, mas é mais difícil. No cargo em comissão, não, é onde tem ali os maiores casos de fraudes, porque é mais fácil, né? O concurso público tem que fazer a prova. Já no cargo em comissão, e justamente no que deveria ter o controle, não tem. Então, isso também é pegadinha de prova. O TCU, ele aprecia para fim de registro a legalidade do ato de admissão de pessoal, qualquer título, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão. Então, quando você tomar posse no seu cargo público federal, depois que você tomar posse, entrar em exercício, aquele ato ali vai passar para o TCU. O TCU vai analisar aquilo. E pode ser, o TCU olha assim, não, essa pessoa está acumulando cargos. Não, essa pessoa não poderia tomar posse, não. Então, ele vai analisar aquilo. Mas ele não analisa as nomeações para cargo em comissão. Vai analisar as concessões, aposentadoria, reforma e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, comissão de inquérito, inspeções, auditorias, natureza contábil, que já diz, ó, pode ser ele mesmo ou então iniciativa da Câmara, Deputado, Senado, comissão técnica ou inquérito, essas inspeções, auditoria, e vai analisar, né? Não, peraí, deixa eu analisar aqui, fazer uma auditoria bem aqui, eu estou achando essas contas aqui muito errado. Fazer uma auditoria, fazer uma inspeção, pode fazer. Compete ao TCU fiscalizar as contas nacionais, né? As empresas subnacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo. Você pode estar se perguntando, o TCU, ele faz parte do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, apesar do nome tribunal, mas ele não faz parte do Poder Judiciário, ele não faz parte do Poder Executivo e também não faz parte do Poder Legislativo, ele é um órgão autônomo como o Ministério Público. Alguns autores dizem que ele é órgão do Poder Legislativo, mas a posição mais segura é dizer que ele é um órgão autônomo igual ao Ministério Público, beleza? Então, o item 6 diz o seguinte: compete ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou a município. Aqui é o seguinte: teve o repasse, né, do dinheiro, através de convênio, ajuste, ele vai atrás, vai fiscalizar isso daí. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, qualquer de suas casas ou qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar a ilegalidade. Tipo assim, ó, isso aqui está ilegal, vou lhe dar 30 dias para você ajeitar isso aí. Às vezes o TCU é bonzinho, às vezes ele faz isso. Dá 60 dias, 30, 90, dependendo do ato, para a pessoa adotar as providências. 10. Sustar, se não for atendida a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara de Deputados e ao Senado Federal. Vou já voltar para esse item 10, porque ele explicar junto com isso daqui, ó. No caso de contrato, o ato de sustação, sustar não é a mesma coisa de anular. Sustar não é a mesma coisa de revogar. Sustar equivale a suspender a eficácia daquele ato, beleza? Então, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que só será de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas, aí é que vai caber ao TCU decidir a respeito. Como assim, professor? Eu coloquei aqui até um mapa mental. Ó. No item 10, ele fala assim, isso aqui cai demais. Compete ao TCU sustar, se não for atenida, a execução de ato. Então, o ato ele vai lá e faz a sustação. Já no contrato, a competência é do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não fizer dentro de 90 dias, é que o tribunal vai decidir a respeito. Então, esse mapa mental aqui ajuda muito. Ó. TCU, ele susta um ato administrativo. Ato, ele vai lá, suspende a eficácia, ok. Já se for um contrato administrativo, aí ele vai oficia, né, vai oficiar
ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo fazer alguma coisa, que a competência é dele para fazer a sustação, mas se após 90 dias tiver ainda o silêncio do Poder Legislativo, né, ele não falar nada, vamos dizer, ó, se no prazo de 90 dias não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal vai decidir a respeito. Aí que o TCU vai passar a decidir a respeito dessa sustação. Então, cuidado com isso, para não confundir. Dependendo se for um ato ou se for um contrato, as circunstâncias são diferentes. No ato, ele já vai lá e faz a sustação. No contrato, primeiro ele oficia para o Poder Legislativo. Aí, se o Poder Legislativo fizer a decisão, tomar a decisão dele, pronto. Agora, se o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, né, como falou, ele não adotar as providências, aí é que o TCU vai passar a decidir a respeito. Beleza? Com isso, finalizamos aí essa parte do controle legislativo. Vocês perceberam que a gente demorou um tempinho a mais, assuntos novos, muitas pegadinhas, né? Muitos assuntos aí, TCU e tudo, mas foi tudo bem destacado, bem detalhado para vocês. Aí trabalhamos controle administrativo, controle judicial e agora o controle legislativo. Finalizamos a parte aí de controle da administração pública. Qualquer dúvida, você já sabe, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.